Quando falamos em psicanálise, quem é a primeira pessoa que vem na sua mente? Provavelmente você pensou em Freud. Não, gente, não é Freud o nome dele, é Freud. Porque se escreve Freud, mas o nome dele se pronuncia Freud, ok? Essa é uma brincadeirinha que eu quis fazer com vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Freud. Vou dar uma biografia dele bem generalizada e fique até o final porque eu vou ter uma notícia muito boa para passar para vocês. Então, se você ficar até o final, você não vai perder. Vamos então falar sobre ele. Ele foi um dos nomes mais famosos e polêmicos do século XX. Sigmund Freud foi considerado o pai da psicanálise e sua contribuição para o ramo que estuda a psique humana foi bem ampla. Freud formulou teorias como o id, ego, superego e o complexo de Édipo. Essa é provavelmente as mais famosas teorias que Freud desenvolveu. E a sua contribuição não se limita apenas na psicanálise, embora sejam muitas teorias que ele criou que são até hoje debatidas pelos psicanalistas. As suas obras, Freud também teve muita influência nas áreas como a psicoterapia, a filosofia, ciências e até mesmo na literatura. Até hoje, alguns métodos de tratamento usados por Freud são utilizados na psicoterapia. Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856 na cidade de Morávia, em Freiberg, na atual República Tcheca. Os pais de Freud se chamavam Jacob e Amália. O pai de Freud era judeu e ele era comerciante de lã. E a família de Freud enfrentava muitas dificuldades econômicas. Sendo assim, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, ele se mudou para Viena. Durante a sua fase escolar, ele foi sempre reconhecido como um garoto muito inteligente, dedicado e que tinha aptidões para aprender novos idiomas. Para você ter ideia, Freud falava mais de 3 idiomas ou 4. Então imagina a gente que não consegue aprender inglês direito com muita facilidade. Imagine Freud na adolescência conseguir falar mais de 3 línguas. Pois é, gente, é bem interessante saber disso, né? Porque dá até uma motivação pra gente estudar. Mas voltando ao foco aqui. Então, além dele ter aptidão de aprender outros idiomas, ele já era autodidata com apenas 12 anos de idade. E nessa fase da vida dele, ele já lia as obras de William Shakespeare. Freud, com seus 17 anos de idade, ele foi para a Universidade de Viena. Na universidade, Freud estava cursando a medicina e a princípio se interessou pela bacteriologia, dedicando-se à dissecação de engas macho para estudar o seu sistema reprodutivo. Depois, Freud dedicou seus estudos que faziam a comparação da estrutura do cérebro de humanos e de outros animais. Em 1881, depois de quase 9 anos de graduação, Freud conseguiu formar-se em medicina e naquele ano conseguiu um emprego no Hospital Geral de Viena. O interesse de Freud se voltava cada vez mais para a área da psique humana, ou seja, doenças psíquicas que na época eram chamadas de histeria. Ele considerava os tratamentos da época inadequados por relacionar os sintomas psíquicos com os sintomas físicos. Um dos primeiros experimentos de Freud foi de tratar dor de cabeça e ansiedade por meio do uso da cocaína. Se lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que Freud, além de ser muito famoso, ele também foi muito polêmico? Pois então, tá aqui um dos motivos de ele ser tão polêmico assim. Ele tinha uma ideia de que a gente poderia combater a ansiedade por meio do uso da cocaína. Só que, é claro, tempos depois ele refutou essa ideia por perceber as consequências do uso dessa substância. Em 1885, Freud foi a Paris para realizar estudos com Jean-Martin Charcot. Charcot era um importante neurologista da época e foi conhecido por tratar os seus pacientes por meio da hipnose. Então, gente, se vocês se perguntam de onde surgiu a hipnose como uma forma de tratamento, tá aqui o motivo. Charcot, um importante neurologista que utilizava esse método para tratar pacientes com transtornos mentais, na época, só lembrando, chamadas de histeria. Agora vamos falar um pouco sobre a vida pessoal de Freud. Vocês já sabem até agora
em que ano que ele nasceu, como que foi a fase dele quando criança, de uma forma bem geral, a adolescência até o momento em que ele se formou e começou a elaborar teorias e a atuar na área que ele se interessava. E agora vamos saber um pouquinho da vida pessoal, se ele se casou, se ele teve filhos, e é isso que eu vou falar para vocês agora. Em 1882, Freud conheceu Martha Bernays, uma amiga de uma de suas irmãs. Eles começaram a ter um relacionamento e com 2 meses de namoro, ficaram noivos. E em 1836, Freud e Martha se casaram e ao longo de sua vida tiveram 6 filhos. Vamos falar também um pouquinho sobre o problema com o nazismo. Como eu falei para vocês, a família de Freud era judeu, mais precisamente o pai. E por o pai ser judeu, ele também era judeu. Então isso ele não poderia escapar. Como ele era judeu, na época em que o nazismo estava em ascensão, na década de 1930, Freud começou a enfrentar alguns problemas. Lembra que nessa época também, Albert Einstein estava vivo também, então foi uma época em que muitos judeus passaram por repressões. E Freud foi um deles. Então, como vocês viram na Segunda Guerra Mundial, para quem lembra, Albert Einstein foi bastante perseguido pelos nazistas, então isso não ia deixar com que Freud escapasse disso, né, das perseguições dos nazistas, até porque, como eu falei para vocês, ele era muito famoso, muito influente, então muitas pessoas conheciam Freud. Então, em 1933, alguns de seus livros foram queimados pelos nazistas na Alemanha, isso por conta do antissemitismo, que Hitler era contra os judeus e o regime nazista era contra os judeus, então por isso muitos judeus sofreram essas repressões realmente bem difíceis e complicadas. Por conta dessa ocasião, Freud escreveu ironicamente para um amigo dele, dizendo essas seguintes palavras que vai passar para você agora. Que progresso estamos fazendo? Na Idade Média teriam me queimado na fogueira. Agora eles se contentam em queimar meus livros. Então, como vocês viram aí, essa foi uma das frases irônicas de Freud, por conta dele ser judeu e das suas ideias na sociedade. Em 1938, Freud foi obrigado a fugir para a Áustria e ele acabou tendo que mudar-se para Londres, na Inglaterra, onde faleceu pouco mais de 2 anos depois. E um péssimo detalhe é que 4 de suas irmãs, após a sua morte, acabaram sendo vítimas do Holocausto, ou seja, uma região em que os judeus ficavam e eram torturados, eram mortos. Então, após a sua morte, 4 de suas irmãs acabaram sendo vítimas desse holocausto. Então, isso é uma tragédia bem triste e um detalhe que poucas pessoas sabem da vida de Freud. Agora vamos falar um pouquinho da morte de Freud, por que ele morreu, né? Não foi por velhice, foi por outro motivo. Como Freud fumava bastante, ele acabou pegando um câncer de boca. E ele teve que passar por diversas intervenções cirúrgicas e passar o resto de suas vidas com uma prótese. Então, por conta disso, ele acabou tendo dores intensas e por um amigo dele ter recomendado, chamado Max Schur, eu acho que é assim que se pronuncia, esse amigo de Freud indicou ele a tomar excessivas doses de morfina para aliviar a dor que ele estava sentindo por conta desse câncer. Então isso acabou levando Freud à morte no dia 27 de setembro de 1939. As casas que Freud viveu se tornaram museus e aí eles são motivos de atração turística ou histórica para quem gosta bastante desse autor. Então as casas que ele morou se tornaram museus. Isso é uma curiosidade interessante e eu quis vir trazer aqui para vocês, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Como ficou muito longo, o recadinho que eu queria passar para vocês é que no próximo vídeo eu vou trazer para vocês as teorias de Freud explicadas. Aquelas teorias que eu falei no começo do vídeo, a do id, do ego, superego e o complexo de Édipo. Pois é, o complexo de Édipo é uma das teorias de Freud mais polêmicas e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês sobre essas teorias explicadas. Então se você quiser que eu traga, deixa aí nos comentários, eu quero, e aí eu vou trazer para vocês, tá? Se vocês comentarem, por isso que eu peço que vocês comentarem, porque vai ser bom para mim e eu vou ver que vocês estão querendo mesmo que eu traga o conteúdo. Mesmo se vocês não comentarem, eu vou trazer mesmo assim para vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!